pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Queridos irmãos, eu vou falar sobre a espiritualidade e missões. Já está aí, irmão? Espiritualidade e missões. Eu vou ser breve, mas eu quero que você olhe para mim, não mexa em nada, porque nós estamos nesses cultos. Eu estou gostando muito do trabalho de missões, porque estamos mostrando a realidade de cada missionário que está no campo. Mas é muito importante que os irmãos compreendam que missões só pode fazer ela quem é espiritual. Escutem essa. Missões só pode ser feito por quem é espiritual. Eu coloquei aqui na introdução que a igreja, ela tem a sua obra social, filantrópica, dentre outras obras. O irmão que não é espiritual, às vezes ele vai até criticar o trabalho da igreja, quando diz assim: olha, a igreja ela tem que fazer mais isso no social. A igreja, para ela ser vista, ela tem que trabalhar dessa forma. A igreja não pode eximir-se da sua responsabilidade social, filantrópica, isso está claro. Só que a natureza da igreja e a missão da igreja, meus irmãos, é outra. Seria muito importante se cada grupo, vocais, corais, orquestra, obreiros, entendesse a natureza da igreja. Se isso de fato acontecesse, não haveria brigas hierárquicas na igreja, não haveria frieza para o evangelismo, porque iria se entender a missão da igreja. Quando Jesus Cristo vem na sua grande missão, Marcos 10:45, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para o quê? Para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, a morte de Jesus, a missão de Jesus era única e exclusivamente para salvar a igreja. Jesus não veio à terra para tornar a igreja poderosa. Jesus não veio à terra para tornar a igreja forte na política. A igreja ela está fugindo do seu padrão bíblico quando ela toma outro desvio de finalidade. Jesus não veio para tornar a igreja poderosa, forte na política, ter grandes representantes. Isso é conversa nossa. Jesus veio à terra para morrer pelos nossos pecados e nos dar o direito da vida eterna com o Pai. Queridos, é muito importante eu colocar isso, porque às vezes um país ou às vezes uma pessoa, ela pode estar bem economicamente, ela pode estar bem no casamento, ela pode estar bem socialmente, e ela não vai precisar de um evangelho que resolva o problema dela no casamento. Ela não vai precisar de um evangelho que resolva o problema dela financeiramente, porque ela está bem. Só que a dimensão do evangelho, a dimensão da obra de Cristo, ela é o quê? Espiritual. Vamos lá, diga bem forte. A dimensão da missão da igreja é o quê? Espiritual. Não pensem, coloquem na mente de vocês essa história de pastor reunir numa quarta-feira, numa terça-feira, só para ter número de crente, tarde da vitória, quarta da vitória, quinta do milagre. Isso é só coisa para atrair crente que não gosta de se congregar, que não quer palavra de Deus, que só anda atrás de milagre, que não quer ter compromisso com a obra de Deus. Essa é a verdade. E hoje o Brasil está cheio desses cultos. Culto não sei de quê, não sei de quê. O irmão não quer se congregar, não quer ler Bíblia, não quer se santificar e nem quer evangelizar. Mas como ele está com problema na empresa dele, aí ele diz culto da vitória. Aí ele vem. Doutrina ele não quer, Bíblia ele não quer. Porque quem está em Cristo, todo culto é de vitória, todo culto é de milagre, todo culto é de poder, todo culto é de bênção, meus irmãos. Porque primeiro, a natureza da fé não é para estas coisas. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Eu vinha lendo no avião um livro de um autor, Guerra Espiritual. Ele diz nessa obra que a maior guerra que a igreja não está percebendo são as guerras que o diabo está vencendo em nossas vidas com essas coisinhas, essas querelas, essas confusões.
Então compreenda aqui esta noite, se você não for espiritual, você não vai entender a dimensão das missões ou da missão da igreja. Em 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz: mas vós sois a geração eleita. Diga bem forte, vocês são a geração o quê? Eleita. O sacerdócio real, a nação, povo para que anuncieis. Olha o que a igreja é. A igreja é a nação santa. A igreja é o sacerdócio real. A igreja é o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que tirou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhem para cá, o reino da igreja não é desta terra, o reino da igreja não é político. Colossenses 1,13, a Bíblia diz que o seu Filho nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Compreenda a igreja de Deus aqui, do Tirirical, do Brasil e do mundo que me escuta nesta hora. A igreja só existe na terra para 3 coisas. 1, adorar o Pai que está nos céus. 2, servir aos santos que agora estão lavados pelo sangue de Jesus. 3, anunciar o evangelho a todas as nações. É para isso que a igreja existe, gente. Ela não existe para outra coisa fora dessas 3 colocações. Então veja bem, aqui eu coloco, se a igreja ela não for, e o irmão não for espiritual, não vai entender a obra da igreja. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, vocês querem observar? Todo crente que é espiritual, toda obra que ele faz, ele dá resultado. E 2 tipos de resultado, escutem, 2 tipos de resultados um crente espiritual dá. Alguém disse assim: a igreja ela não pode ser só espiritual e deixar o social de lado. Veja bem, se a igreja ela for só filantrópica, só social, ela vai ser a igreja mais problemática, porque os crentes vão lutar só em cima desse ideal. Agora, todo crente espiritual sabe fazer o bem para quem quer que... Porque o crente espiritual, ele não faz um bem para se amostrar, ele não faz um bem para ganhar ibope. O crente espiritual, quando ele faz um bem, é porque Cristo mora dentro da sua vida. Lucas capítulo 10, o bom samaritano, observem bem que ali o levita, o sacerdote, que tinha a palavra, não tinha ações espirituais. Há muitos crentes na igreja que podem ter palavra, que podem ter teologia, mas que os resultados dele na igreja não são espirituais e nem duradouros. Agora, todo crente espiritual, ele faz obras duradouras, porque ele tem a presença de Deus na sua vida. Quem pode exaltar a Deus por isso? E olhem para cá, deixa eu dar um exemplo para vocês. Todo crente que não é espiritual, ele é problemático na igreja. Todo crente que não é espiritual, ele é morto na igreja. Todo crente que não é espiritual, ele tem uma noção que ele acha que está fazendo o correto, mas ele não está. Quando nós lemos Gálatas 6 primeiro, a Bíblia diz assim: vós que sois espirituais, quando algum irmão for surpreendido em alguma coisa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, olha, vírgula, com o espírito do quê? De mansidão. Olha, com o espírito de mansidão. E ainda tem mais, olha, toda pessoa que não é espiritual, ela é crítica. Na igreja ela é crítica, na igreja ela bota banca, ela gosta, o trabalho não está indo bem, os irmãos não vêm por isso, é porque não tem espiritualidade. Quem tem espiritualidade nunca acusa, nunca mata, nunca difama, nunca fala mal. Quem tem espiritualidade, quando vê o problema, ele procura solucionar o problema, procura ajudar quem está sofrendo, procura estender as mãos para quem precisa de ajuda, procura dar uma palavra de ânimo para quem está abatido, procura levantar aquele que está caído. Quem é espiritual, olha para cá, essa tua balelazinha de tu andar dizendo que é espiritual, eu estou dizendo é porque eu quero ver a igreja limpa, tu está dizendo é porque tu é fuxiqueiro, mentirosa, falsa e língua grande.
Porque quem é espiritual nunca acusa, quem é espiritual nunca joga na terra, quem é espiritual nunca anda falando mal. Quem é espiritual, antes de acusar, sabe que é falho, sabe que também pode ser tentado. Quem é espiritual estende a mão e diz: eu estou do teu lado. Quem é espiritual é como Jesus: cadê os teus acusadores? Quem te acusou? Cadê eles? Ela disse: eu não sei, nem eu também te condeno. Agora vai, não peques mais. Se a igreja não foi espiritual, olhe para mim aqui, crente que não é espiritual, ele diz: mais uma campanha, mais um trabalho para a missão. Agora todo dia se fala em dinheiro, é porque não é espiritual. Quem é espiritual sabe que é melhor dar do que receber. Quem é espiritual, ele quer partilhar para que o evangelho chegue a outras pessoas. Então está aí na Bíblia. Agora prestem bem atenção, igreja. Olhem para mim que eu vou falar uma coisa aqui. Digamos, Jesus disse em Mateus 16, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e o quê? E perder a sua alma. Olhe para mim aqui agora, para vocês entenderem a dimensão de missões. Olha o que eu coloco aqui. O cristão espiritual, ele sabe qual é o destino de uma pessoa sem Deus. Olhe para mim, não baixa a cabeça, olhe só para cá agora. Imagine todas as pessoas que estavam em Sodoma e Gomorra, foram para onde? Que não quiseram ouvir a voz de Abraão, foram para onde? Foram destruídos e foram para o inferno. Quem diz isso é Jesus Cristo, não é o pastor Oziel. Olhem para mim aqui, o teu vizinho, a tua vizinha que não aceitar Jesus, que não viver a palavra, vai para onde, igreja? Vai para onde? Os bebedores de cachaça, os críticos, os que zombam de Deus, os ateus, os ladrões, os que são falsos, aonde é a morada deles? Agora você que é crente, você não tem coragem de ver o teu vizinho e falar de Jesus para ele. Isso prova o quanto você não é espiritual. Isso mostra o quanto você não é espiritual. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só. Depois o que é que vem disso? Então a tua mãe que não é crente, pensa nela, santa. O teu pai que não é crente, pensa nele, rapaz. O teu vizinho que não é crente, pensa nele. Olha para cá, igreja não é clube social. Igreja não é só para ajuntamento de crente para estar pulando. Igreja é a voz de Deus na terra, para não deixar pessoas irem ao inferno. Aleluia. Por que que Jesus corria? Por que que Jesus visitava? Por que que Jesus ele pregava? A Bíblia diz: para que nenhum se perca. Cadê a mocidade? Cadê a juventude? Eu não posso brincar. Eu vim agora, eu disse para minha esposa, eu disse: olha, eu tenho que fazer alguma coisa pela Europa. E Deus já colocou no meu coração. Deus já colocou alguma coisa no meu coração para eu fazer pelos países da América Latina. O que eu quero dizer aqui esta noite é que tem pessoas morrendo pertinho de você e você é um crente insensível, é um crente que se conforma. A tua bibliazinha, o teu cântico, o teu hino, já tem igreja que nem mais pregam sobre o inferno, já tem igreja que nem mais falam sobre o inferno. E sabe o que é que acontece? Estamos lotando a igreja, aí vem um pregador, dá uma palavra bonita, uma profecia bonita, ele te ajuda com a palavrona de autoajuda, e lá fora, bem aqui nessa avenida, tem gente morrendo sem Deus. Jesus disse que é para deixar as 99 e ir atrás de uma que precisa de Deus. Quem de vocês? Pastor, mas esse meu cunhado é muito antipático. Tu vai deixar ele para o inferno só porque ele é antipático? Essa vizinha, ela é muito chata, ela não conhece Jesus, e tu que conhece? Isso aqui, queridos, é muito pesado, porque Jesus deixou a igreja, olha que eu coloco aqui, ele deixou a igreja para fazer 3 coisas com o evangelho. Qual é a primeira coisa que a igreja vai fazer com o evangelho? Vamos lá, bem forte, qual é a primeira coisa que ela vai fazer com o evangelho? Guardar, digam, qual é a primeira? Guardar. Qual é a segunda? Proclamar. E qual é a terceira?
discipular. O que você está fazendo com o evangelho? Você pensa que evangelho é só para você cantar canções bonitas? Você pensa que evangelho é só para você dizer, Deus, Ele me conhece, Ele vai me ajudar. Evangelho, filho, não é dado para te promover. Evangelho é dado para salvar pecadores. Evangelho é dado para resgatar vidas do inferno. Em nome de Jesus, eu quero conclamar vocês, no bairro de vocês, na rua de vocês, na casa de vocês, lá no condomínio onde você mora. Quando você olhar para aquela pessoa, chore por ela, chore por aquela vida, porque sem Deus ela vai ao inferno. Cantor sem Deus vai para o inferno. Músico sem Deus vai para o inferno. Irmã casada que a vida também é bagunçada vai para o inferno. E sabe por que eu grito aqui desse altar? Porque eu também não quero que você vá para o inferno. Porque tem muito crente que está dentro da igreja, mas também vai para o inferno. A vida é toda desmantelada, é na mentira, é na falsidade. Deus não quer isso. E eu quero alertar você para não ir para o inferno. Pastor Zé, que mensagem é essa? É a da Bíblia. A Bíblia diz lá em Hebreus 13, vê se é o último versículo. Ele diz que Deus é fogo que consome. Ele é fogo que consome. Ele é fogo que mata. Então, queridos, está na hora de nós levantarmos a voz e entender que a igreja está aqui na terra para tirar da força do pecado pessoas que estão morrendo sem Deus, que precisa de Deus. Observem, irmãos, a gente quando lê essa passagem bíblica, olhe para cá, quando a gente lê essa passagem bíblica, a gente lê assim, Jesus ressuscitou, e aí é bonito a gente pregar, eu vi vários pregadores, eu achava também isso bonito, não é errado não é assim? É 12:29, coloca aí na tela para eles saberem que não sou eu, 12:29, está aí, porque Deus é fogo, pronto, e Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, 13 e 14, que quem escolhe a porta larga vai para onde? Para a perdição, para o inferno. Olha para mim aqui, crente, não brinque. Olha para cá, porque tu também vai ser responsável. Lá em Ezequiel 18 a Bíblia diz, se tu vê o justo, o ímpio, e tu não avisa para ele, o sangue dele está na tua cabeça. Não é só de pastor não. Eu faço a minha parte, tu faz a tua. Vê o vizinho morrendo. Agora imagine, irmão, tem muito crente que é como levita, está vendo o vizinho dele morrer na droga, na bandidagem. Aí ele fica com medo, ele passa, aí vem aqui para o culto. Aí quando chega aqui, acha bonita, adora, até chora. Ô crencinha fraca. Jesus te salvou, foi para você também libertar outros das trevas. Aí a gente quando lê esse texto aqui, é lindo. Eu não vou pregar ele todo aqui, do 36. A perícope é do 36 até o 49. Que aí Jesus aparece. Olha aqui, a gente quando prega isso, é até bonito a gente dizer, Maomé está no buraco, Maomé está na tumba, né? Assim, aí os crentes, é verdade, mas Jesus ressuscitou. Allan Kardec está na tumba, mas Jesus ressuscitou. Só que a gente lê isso aqui e não sabe por que Jesus ressuscitou. Vocês sabiam que esta é a última, não é a última aparição, é a última que Lucas registra. Quando Lucas registra, pare para você pensar, por que Lucas registrou esse momento da ressurreição de Jesus? Vocês já observaram? Observem que ele quer mostrar que Jesus não é um fantasma. Ele diz assim, eu não sou um fantasma, vocês não estão tendo alucinações. Ele diz, toca no meu corpo, sinal de que ele estava vivo. Ele diz assim, olha as minhas mãos, olha os meus pés. Jesus estava dizendo, eu sou real. O corpo dele era o mesmo, só que era um corpo glorificado. O corpo dele era transcendente, porque ele tem poder para atravessar paredes. Não era mais um corpo sujeito a esta terra. Mas eles viram Jesus. A alegria foi tão grande, é por isso que eu digo aqui, olha para cá, que crente que tem Jesus e que conhece, a alegria é tão grande, irmão. A Bíblia diz que Jesus mostrando, olha, Jesus disse assim, olha as minhas mãos, olha os meus pés. Aí eles ficaram olhando, mas a Bíblia diz que eles não acreditaram devido à alegria. Quer ver aí no texto? Está na Bíblia. Pastor Zé, onde é que o senhor arruma isso? É na Bíblia, coloca o 40.
Coloca do 39, só para eles terem uma ideia aí. Observem bem, olha. Aí ele diz: veja as minhas mãos, os pés, sou eu, não sou fantasma, eu não sou um bicho. Eu ressuscitei, eu estou aqui com vocês. Olha aí, eu não sou espírito. Olha aqui, vocês podem observar aqui. Ele diz: toca aqui, vamos, passa, olha aí. Agora ele vai dizer: e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e mostrou os pés. Agora, e não... Pronto, mesmo Jesus mostrando: olha aqui meus pés, olha aqui minhas mãos, toquem aqui. Eles não acreditavam porque eles estavam cheios do quê? De alegria. E o que mais? Estavam maravilhosos. Aí ele, para provar que era ele, porque espírito não come. Mas ele diz: para provar que sou eu, me traga alguma coisa para comer. Aí quando ele mostra tudo isso, irmãos, olha o que Lucas registra, o verso 44. Por que Lucas quer dar a ideia da ressurreição de Jesus? Porque, olha, observem bem. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na lei, a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Aí você tem nos profetas, existia também dentro desses livros profético, livros históricos. E nós temos os salmos, que também tinham livros poéticos. A divisão da Bíblia hebraica é só essa daí. O cânon hebraico só são esses três, ok? Aí ele diz assim: olha, vocês sabem o que estava registrado de mim. Sabe por que ele está registrando aqui a ressurreição? Para mostrar que tipo de evangelho agora os cristãos deveriam pregar. Jesus ressuscitou para entregar uma missão única. Se você não entender essa dimensão aqui, isso é dimensão espiritual. Tem gente que fica debatendo aqui como era o corpo de Jesus, o que ele comeu, por que ele comeu. A ideia do texto não é esta. A ideia do texto é a dimensão espiritual. Ele é o Todo-Poderoso, ele ressuscitou, ele é vivo, a Bíblia fala é dele, e nós temos que proclamar é o nome dele, a glória dele, o poder dele, a vida dele. Aí, observem bem, ele diz no verso 45, abriu-lhe os entendimentos para entender as Escrituras. Queridos, quando Jesus ressuscita, e Lucas registra isso, agora ele começa dizendo como é que a igreja vai proclamar o Cristo ressuscitado. Coloca aí, meu filho, o verso 46. Vamos começar pelo 46. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dentre os mortos. Então, em primeiro lugar, Jesus ressuscita para, a partir de agora, e Lucas registra, para que a partir de agora os discípulos saibam que tipo de mensagem eles vão pregar, a que Cristo entrega. Observe que você tem aí o verbo padecer e o verbo ressuscitar. Essa era a mensagem pregada pelos apóstolos: sofrimento e ressurreição de Cristo Jesus. Não havia outra temática. Escute que eu estou falando da Bíblia. Não havia outra temática. A temática que a igreja agora deveria pregar eram duas. Quais eram as duas temáticas da igreja? Vamos lá. Duas. Qual é? Não, vamos lá. Não é arrependimento primeiro. Ela teria que pregar que Jesus padeceu e o que mais? Ressuscitou. Olhe para cá, toda a mensagem da igreja pós-Pentecoste iria orbitar nisso aqui, que Cristo padeceu e que Cristo ressuscitou. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que se Cristo não ressuscitou, nós não podemos pregar, porque nós só podemos ser salvos. Está lá em 1 Coríntios 1,18. E em 1 Coríntios 15,3, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então escutem, Jesus ressuscita para dizer: vocês vão pregar esse evangelho. Qual é o evangelho? A morte dele, o sofrimento dele, a ressurreição dele, é a primeira coisa. Agora, quando você prossegue, ele diz assim: e em seu nome pregasse o arrependimento. Vejam bem, primeiro ele vai dizer: eu ressuscitei, e vou dizer que tipo de evangelho vocês vão pregar: o evangelho da minha morte e o evangelho da minha ressurreição.
da minha ressurreição. Aí ele diz: agora eu vou mostrar para vocês o que vocês vão falar, dizer para o povo: arrependei-vos. Por que a espiritualidade de missões começa aqui? Porque sem arrependimento não pode ter salvação. Essa palavra metanoia do grego, ela fala de arrepender-se para mudança de propósito. O camarada fez tudo errado até ali. O camarada fez tudo contrário à vontade de Deus. Mas uma hora ele escuta a mensagem. Qual é a mensagem que ele vai escutar? Digam vocês, qual é a mensagem que ele vai escutar? Eu falei agorinha para vocês. Qual é a mensagem que vai provocar arrependimento nele? Pronto, gente, prestem bem atenção. É a mensagem que ele padeceu e que ele ressuscitou. Paulo diz ainda em 1 Coríntios 15: se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa pregação. Olhe para mim aqui: evangelho bonito dos homens não salva, evangelho de prosperidade não salva, evangelho de lógica humana não salva, mas o evangelho que diz que Jesus morreu e ressuscitou, esse é o evangelho que nos dá vida e vida com abundância. Vocês sabem por que eu não faço culto de prosperidade? Porque os crentes que mais abençoam a igreja são os mais pobres. E às vezes eles não enricam nunca. Eles não enricam nunca. Vocês podem observar. Os crentes que são aposentados, fiéis, estão aqui na igreja louvando a Deus, servindo a Deus, oferta com prazer, dizima com alegria. E aí eu chego aqui e digo assim: olha, Deus quer te prosperar. Eu vou criar uma divisão e uma mentira. Por quê? Porque tem alguns que já são ricos e tem um irmão aqui que sempre foi pobrezinho, é um vigia, é um trabalhador, mas sempre é fiel. Olha para cá, evangelho não é para criar divisão de classe, de quem é mais rico ou quem é mais pobre. Evangelho é para te dar vida e vida com abundância. Evangelho é para perdoar pecado, gente. Não pregue outra mensagem. A mensagem dos apóstolos fora uma só: Jesus Cristo sofreu, Jesus Cristo padeceu, Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo ressuscitou e Ele pode perdoar os teus pecados. E é isso que vai provocar mudança de mente. É isso que vai provocar. E por que é espiritual? Não leve o evangelho para o campo da materialidade. Não leve. Missões não se faz com quem não é espiritual. Até pregar evangelho só é bom pregar com quem é espírito. A primeira coisa que eu pontuo aqui é que nós temos que pregar o evangelho para o arrependimento das pessoas. Mateus 3 primeiro. E apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E qual foi a mensagem que ele pregou no verso 2? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... Eu pergunto a você: tinha pobreza no tempo de João? Tinha escravidão no tempo de João? Tinha sofrimento no tempo de João? Tinha doença no tempo de João? E por que ele não começou com a cruzada de cura, com a cruzada de libertação? Sabe por quê? Porque ele queria dar prioridade à mensagem que dá vida e vida com abundância. Quando Jesus Cristo também começou a pregar, ele não começou com outra campanha. A Mateus 4,17. E apareceu Jesus também pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se não tiver arrependimento, a pessoa jamais entrará no reino dos céus. Ou seja, a minha Bíblia não diz que Jesus veio para morrer na cruz e te tornar um mega empresário. A minha Bíblia não diz que Jesus veio para morrer na cruz para te tornar a mulher mais importante desta igreja. A minha Bíblia diz que Jesus veio e morreu na cruz para nos dar vida e vida com abundância. Você pode ser o crente mais pobre desta igreja, no sentido financeiro, mas é o mais rico na alegria da salvação que Jesus dá para a tua alma. Você pode ser o crente mais doente desta igreja. Olhe para cá, você pode ser o crente mais doente desta igreja, mas você tem uma alegria que a doença, que o câncer, que a enfermidade não arranca da tua alma. A alegria da salvação de Deus no teu coração.
Queridos, não há coisa melhor do que essa dimensão espiritual. A nossa dimensão não é a física, a nossa dimensão não é a humana, a nossa dimensão é espiritual. E sabe o que acontece? Eu oro para Jesus curar pessoas na igreja, porque Jesus cura. Eu oro para Jesus prosperar pessoas na igreja, porque Ele também abençoa. Mas eu sei que a dimensão maior do Evangelho é a tua salvação. Quando o próprio Zaqueu, ele se arrepende, o que Jesus diz para ele? Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho, e o Filho do homem veio o quê? Buscar, e o que mais? E salvar o quê? Sabe o que acontece? Olha para mim aqui. Quando você entrar nessa igreja aqui todos os domingos, escute essa. Não venha para cá pensando que eu vou te dar prosperidade. E não venha para cá pensando que eu vou te dar cura. Agora venha para cá sabendo que se você receber esse evangelho, a doença, o câncer, a depressão, a angústia, a miséria deste mundo não vai roubar de você o que tem preparado para ti lá nas mansões celestiais. Quem glorifica a Deus? Só quem glorifica a Deus. Coloca aí na tela, me parece Mateus 6:21, coloca aí na tela. Querido irmão, é isso que é evangelho. E a igreja está perdendo essa dimensão. Porque onde estiver o vosso tesouro, o que acontece? Onde é que está o coração de vocês? Onde está o coração de vocês? Gritem aí bem forte, onde está o coração de vocês? Onde está o coração de vocês? Onde está a riqueza de vocês? Onde está a vida de vocês? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Olhe para cá, às vezes você pode ter tudo nesta vida, carro, mansões, casa, glória, poder, universidade, curso, mas é uma alma pobre sem Deus. Mas eu quero te dizer, a melhor coisa é quando você tem a certeza da vida eterna, da salvação de Deus. Coloca o 22, olha o 22 como é lindo, olhe para cá, olha o 22, ele vai dizer, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então a palavra de Deus aqui em primeiro lugar, só vai fazer missões. Por que a gente tira uma pessoa daqui? Coloca para missões, para a Índia, para Cuba, para o Paquistão. É porque a nossa missão não é tornar ninguém rico lá, não é tornar ninguém famoso lá. A nossa missão é ir lá para levar o nome de Jesus, para que aquela pessoa não morra sem a salvação. Porque tudo nesse mundo vai passar, mas do outro lado a vida continua com Deus eterno. Olhe para mim aqui, meu irmão, você pode não ter nada nesta terra, você pode não ter nome nesta terra, mas se você tiver o evangelho que te salva, você tem tudo na sua vida, tudo. E eu vou dizer, tem crente aqui que sabe do que eu estou falando, tem o gozo do evangelho na alma, tem o gozo da vida eterna, tem a salvação. Eu estava observando lá no Coliseu, quando eu entrei no Coliseu, eu vi embaixo a estrutura, me veio na minha mente a cena de como ficava os prisioneiros ali embaixo. Mas muitos cristãos, ali ao redor do Coliseu, como bem também nos jardins de Nero, que é bem próximo, a casa de Nero fica bem próxima ao Coliseu, muitos morreram por esta fé que eu estou pregando aqui. Muitos eram colocados de cabeça para baixo, porque eram cristãos, eram enfiados de cabeça para baixo, porque eram cristãos. Aí a Bíblia diz, em Hebreus 11, os quais pela fé foram cerrados ao meio, pela fé eram caçados como animais, mas nem Nero, nem o império, nem o Coliseu, nem a morte, nem o inferno conseguiu arrancar a fé desses crentes que tinham Deus na vida. Eu quero que você que vem aqui todos os domingos tenha essa fé. Eu quero que você que vem aqui todos os domingos tenha esta crença. A crença que o câncer não arranque a esperança da vida eterna. A crença que o dinheiro não desvie você de servir a Deus. A crença que o apóstolo São Paulo diz, o que nós vamos receber não é para se comparar com o que nós estamos sofrendo. O peso de glória que Ele vai dar para as nossas almas. Ô igreja,
Olha a dimensão nossa. Observem bem, em segundo lugar, aí ele diz no verso, coloca aí o verso 47, eu encerro. Olha aqui, e em seu nome se pregasse o que, igreja? Diga bem forte, só essa última parte. E em seu nome se pregasse o quê? Vamos lá, grite mais forte. Em seu nome se pregasse o quê? Olhe para quem está no boi, olhe para quem está nas drogas, olhe para quem está nas trevas, olha para quem está na miséria, olha para aquela tua amiga, olha para aquele teu amigo. Evangelho, gente, evangelho não é elite. Evangelho, esse negócio que entrou aqui no Brasil, de pessoas quererem o evangelho, aí diz assim, fulano de tal que é da elite, agora tem o evangelho. Evangelho é morte, evangelho é renúncia, evangelho é sacrifício, evangelho é paz na alma, evangelho é um gozo que nada nesse mundo pode se comparar. O dinheiro, a riqueza, a glória, a fama, você perde tudo pela glória do evangelho. Observem bem, coloca aí o gozo do evangelho, Filipenses 3:8. Olha o que é o gozo do evangelho, olha o que é o prazer do evangelho. E na verdade, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri perda de todas as coisas. Sabe o que é que os crentes querem hoje? Querem as coisas. E Paulo, por causa do evangelho, perdeu. Essa é a glória do evangelho, gente. Se Deus está te abençoando com o teu carro, com a tua casa, glorifique. Mas quando Jesus vier buscar a igreja, teu carro fica, tua casa fica. Porque o que vai te levar para o céu não são os bens que você possui, é na verdade o gozo do evangelho. Busque esse evangelho, viva esse evangelho. Sabe qual foi a minha preocupação? O que pregar para os ingleses que vivem bem? O que pregar para os ingleses que têm economia boa? O que pregar para os irlandeses? Alguém disse para mim, pastor Aziel, John Wesley ganhava muitas vidas porque a pobreza era grande, a miséria era grande. Mas nós não pregamos evangelho para tirar ninguém de pobreza. Nós não pregamos evangelho para tirar ninguém de miséria. Nós pregamos evangelho para que as pessoas conheçam Cristo como Salvador de toda a humanidade. Porque se os crentes que foram morrer no Coliseu buscassem conforto, eles não iam ser crentes. Buscassem posições, eles não iam ser crentes. Evangelho não é para te dar posição, evangelho é para te dar vida. Evangelho não é para te dar fama, evangelho é para morrer os teus pecados, o teu orgulho. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem glorifica a Deus? Eita, glória a Deus. Sabe, irmãos, hoje eu fico lamentando, porque tem muitos irmãos aqui que têm o evangelho, mas não morreu e não tem prazer de falar de Jesus para as pessoas. Eu queria que vocês compreendessem isso. Eu queria que vocês compreendessem. Então ele diz, pregue o evangelho, volte lá para o arrependimento. E em segundo lugar, pregue o evangelho para a remissão dos pecados. Então, a dimensão de missões é pregar o evangelho para duas razões. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Arrependimento. A gente tem que pregar o evangelho para que haja o quê? Diga, igreja, para não esquecer, para que haja o quê? Arrependimento. E a segunda? Remissão de pecados. Essa palavra no original, olhe para cá, essa palavra no original ela tem vários sentidos, mas eu quero destacar dois. Remissão de pecado quer dizer duas coisas. Uma, libertação da escravidão. Uma pessoa sem Deus, ela é escrava. Irmãos, eu ia em uma cidade e eu vi um homem, um senhor bem alto. Aqui não tem nenhum homem aqui no púlpito na altura dele. Eu ia andando lá perto desse estádio que ia ter o jogo, e eu ia andando e eu vi um homem mais alto do que o pastor Gideoni. Eu vi ele pegar uma de cigarro, como é que eles chamam? Uma bagazinha de cigarro jogado no chão, e eu vi ele panhando e aí botando no bolso. Eu vi ele catando. Eu perguntei para o pastor, por que ele faz isso aí, bem vestido? Ele disse, pastor, o vício, eu nunca vi gente para fumar tanto daquele jeito. O cigarro para lá está uma coisa horrível. E aí ele pegando, aí ele diz, pastor, isso é só o vício.
Ou seja, pessoas que estão viciadas. Eu vi menino, lá é liberado, as meninas com 12 anos, elas já têm legalidade para fazer sexo. E o Estado, se ela engravidar, o Estado banca a criança. Olhem para cá, sabe o que eles incentivam? Incentivam a criança a fazer sexo bem cedo. Irmãos, nós não podemos dormir. E hoje tem muitos pais aqui no Brasil que já estão adotando essa ideia. Aí sabe o que acontece? Drogas, aborto, miséria. E tem pessoas que são ricas, mas são escravas do cigarro. São ricas, mas são escravas do seu eu. É por isso que lá a maioria de pessoas andam se suicidando e se matando. E eu quero dizer uma coisa: há muitas pessoas que são ricas, mas são escravas da riqueza. São pessoas poderosas, mas são escravas do poder. As coisas lhe dominam. Nós temos que pregar o evangelho para a libertação dos escravos. Jesus disse em João 8,32: conhecereis e a verdade. Mas essa palavra remissão, sabe o que acontece? Ela fala de perdão. E quando nós lemos Atos 2,38, olha que foi a mensagem de Pedro. Ninguém mais está pregando esta palavra, quase ninguém mais. Até os crentes hoje, quando vão pregar, antigamente no meio da rua, os crentes pregavam: pecador, Jesus é quem te liberta. Pecador, Jesus é quem te dá vida, venha para Jesus. Hoje a maioria não prega mais isso. Sabe como é que prega? Você que está endividado, Jesus, ele pode abrir as portas para ti. A mensagem é essa. Olha aí, e disse-lhe Pedro. Qual foi a mensagem de Pedro para o povo que perguntou: o que faremos? Olha a mensagem de Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de, para que venha o quê? A remissão dos pecados, ou seja, venha o perdão dos pecados, venha a liberdade. Eu vou fazer uma pergunta aqui: quem dos irmãos estão aqui sentados que tem certeza que o seu pecado já foi perdoado? Olha, preste bem atenção. Se tu sabe mesmo que o teu pecado já foi perdoado, não tem coisa melhor, meus irmãos. Vocês já imaginaram o crente andar com a consciência limpa? Eu era um pecador miserável e Jesus me salvou. Jesus me libertou. Você, todo culto para você vai ser uma festa, porque você sabe que Jesus perdoou os teus pecados. Que glorifica a Deus. Eu senti a alegria do céu aqui agora, porque não tem coisa melhor saber que Jesus perdoou os nossos pecados e nós podemos estar na presença dele. Remissão é liberdade. O Espiritismo não te dá isso. Ele te dá um karma, ele te dá, não, em outra vida você vai ser isso, em outra vida você vai ser aquilo. A feitiçaria não te dá consciência de perdão. Mas Jesus, se você crê nele, na palavra dele, ele vai te dar consciência de que você já foi perdoado. É por isso que lá em 1 João 1,2 diz que ele é a propiciação pelos nossos e pelo do mundo inteiro. Está aí, 1 João 2,1. É 1 João 2, verso 2. Olha aí, não só dos nossos, mas Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. É por isso que antigamente, quando eu via um crente no culto de Santa Ceia, quando ele começava a cantar bendito seja o Cordeiro, é porque ele tinha certeza de que Jesus havia perdoado os pecados dele. Hoje tem irmão que canta isso só da boca para fora, mas quem canta isso com a vida e o pecado perdoado, irmãos, olha o que diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. E olhe para cá, para finalizar, Romanos 6,22. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o fruto para santificar. E o que mais? É isso que é salvação. Não deixe esse teu vizinho morrer sem Jesus. Não deixe a tua mãe morrer sem Jesus. Cada domingo traga uma pessoa aqui para Jesus.
Não deixe o teu professor descer à eternidade sem Deus. Não deixe a tua professora descer à eternidade sem Deus. Abra a tua boca e fale da vida eterna que Jesus Cristo tem para dar. Viva para Deus, meu irmão. Essa é a dimensão de missões. Se você não sabe o que é missões, pelo lado espiritual você não vai atrás do pecador. Mas se você sabe, você vai falar de Jesus para o pecador. E não tem coisa melhor de ver vidas salvas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor te confronte essa noite. Que você saia daqui, vá para a sua casa e diga: o que eu estou fazendo na igreja? Se você é advogado, se você é juiz, se você é promotor, se você é médica, se você é engenheiro, use a profissão que você tem. E aonde você estiver, fale de Jesus para uma pessoa. Fale de Jesus. E eu quero convidar a primeira pessoa esta noite para receber essa vida e vida com abundância. Vem aqui à frente. Jesus te ama. Jesus te chama.